Olá amigos, sejam bem-vindos ao História à la Carte. Hoje nós vamos começar uma série nova em nosso canal, intitulada de Biografias. Na abertura de nossa série, iremos começar falando sobre uma das figuras históricas mais curiosas e mais controversas de todos os tempos. Falaremos hoje sobre o faraó Tutancâmon. Muito bem, Tutancâmon foi um jovem faraó que começou seu reinado ainda muito cedo. Virou faraó do Egito com apenas 9 anos de idade. Seu reino durou muito pouco tempo, durou apenas de 1336 a.C. até 1324 a.C. Ele mesmo faleceu com apenas 19 anos de idade. Esse jovem faraó entrou ao trono, subiu ao trono depois de um período extremamente conturbado, já que seu pai, o antigo faraó Akhenaton, ou também chamado Amenófis IV, tinha tentado promover uma grande revolução no Egito. Amenófis tentou transformar a religião egípcia de politeísta para uma religião monoteísta. Ele tentou empreender essa transformação justamente para tentar combater a força do poder dos vários sacerdotes. Por um período ele até conseguiu fazer frente a isso, mas infelizmente Amenófis IV não consegue emplacar a sua religião, o monoteísmo. Dessa forma, os sacerdotes conseguiram conspirar contra o rei, o antigo faraó, e traz então a morte a este faraó. Amenófis IV falece e após o seu falecimento ele é literalmente apagado da história. É nesse contexto que entra em cena o seu filho genro. Afinal de contas, Tutancâmon havia se casado com sua meia-irmã, Anck-Su-Namun. Dessa forma, Tutancâmon era herdeiro do faraó Amenófis IV e também era genro deste faraó. Um costume muito comum nas dinastias egípcias. Bom, Tutancâmon começa a reinar então com apenas 9 anos, mas como ele era muito jovem, quem vai governar o Egito em sua ausência, em sua infância, são os próprios sacerdotes que haviam conspirado contra o seu pai. Dessa forma, os sacerdotes conseguem ter força e poder para voltar a comandar o Egito durante a infância do pequeno Tutancâmon. O reinado do jovem faraó foi um período muito conturbado na história do Egito. Tutancâmon reinou em um período em que o Egito estava enfraquecido militarmente e também enfraquecido em suas riquezas. Isto graças às tentativas de transformações na religião feitas pelo seu pai, Amenófis IV. Tutancâmon nunca chegou a ser um grande faraó, um poderoso e grandioso, gigantesco faraó. Ele nem de longe lembra os faraós que construíram as pirâmides do Egito, que são faraós muito mais antigos do que ele foi. Tutancâmon, como nós vivemos, viveu ali até 1324 a.C. Neste momento, a sua morte também e sua sucessão também são elementos de muita controvérsia. Tutancâmon, nós temos ali que ao falecer, a descoberta de sua múmia, nós temos ali que várias teorias tentaram explicar o motivo de sua morte. Nós temos ali, por exemplo, que em 1925, estudiosos, ao radiografarem a múmia de Tutancâmon, chegaram à conclusão de que ele havia morrido de tuberculose. No entanto, em 1968, nós tivemos ali alguns elementos que também chegaram à conclusão, alguns estudiosos, que Tutancâmon havia sido assassinado com um golpe na nuca. Porém, em 2005, utilizando-se dos mais modernos recursos de tomografia computadorizada, chegaram à conclusão de que aquele detalhe que havia no crânio de Tutancâmon era apenas um erro que aconteceu já após sua morte. Ele teve uma fratura no crânio que foi feita durante o processo de embalsamamento, de mumificação. E as teorias continuam. Em 2010, chegamos ali a questão de que Tutancâmon teria morrido em consequência de malária e também de uma infecção óssea causada no seu fêmur. E depois do ano de 2013, chegamos ali a novas teorias, onde chegarão a concluir que esta fratura do fêmur que infeccionou, levando-o à morte, fora causada ainda por um atropelamento de carruagem.
Então percebam, Tutancâmon é envolvido em vários mistérios. Até hoje nós ainda não conseguimos descobrir como que esse pequeno faraó, esse jovem faraó, chegou a falecer no final de seu reinado. Durante muito tempo, a ideia de assassinato foi muito corroborada justamente pelo vazio e as disputas de poder que surgiram após a morte do faraó. Sua esposa, Ankh-Sunamun, ao não ter herdeiros, não ter filhos, ela perdeu muitos filhos ao longo do tempo, ela chegou a escrever uma carta para os inimigos egípcios, os hititas, pedindo que o rei hitita enviasse um dos filhos dele para que ela pudesse desposá-lo e dessa forma virasse faraó. Mas essa teoria de assassinato do jovem rei acontece porque este jovem hitita, ao se encaminhar ao Egito, acabou sendo assassinado no caminho. E tudo indica que quem foi o assassino do príncipe hitita foi também, durante muitos anos creditado como o assassino do próprio rei Tutancâmon, o seu vizir, um indivíduo chamado Aye. Essa teoria ela é muito reforçada pelo fato de que Aye acabou casando com a esposa de Tutancâmon, a jovem viúva Ankh-Sunamun, que pouco tempo depois do casamento também veio a falecer. Teorias que surgem muito estranhas, que surgem aí de maneira complexificando ainda mais esse elemento e os mistérios que cercam o jovem faraó, sua morte e também sua sucessão. E você deve estar se pensando, como um faraó que não reinou tanto tempo, não foi um homem rico, não teve a grandiosidade, como ele ficou tão famoso? Isso está relacionado justamente à descoberta de sua tumba. O jovem Tutancâmon, ao ser mumificado e posteriormente sepultado, em 1324, ele foi enterrado com inúmeros grandiosos objetos de ouro, tudo aquilo que era necessário para que um faraó pudesse viver no além-túmulo, já que os egípcios acreditavam na vida após a morte. Desta forma, grandes riquezas foram enterradas junto com ele, mesmo ele não sendo um faraó muito rico. O detalhe é que em 1922, o arqueólogo inglês Howard Carter e seu mecenas, o aristocrata inglês Lord Carnarvon, acabaram por descobrir a tumba de Tutancâmon ainda intacta. A tumba, que havia sido lacrada em 1324, ficou praticamente intocada até o ano de 1324 a.C., ficou praticamente intocada até o ano de 1922 depois de Cristo. Nós temos ali que a tumba foi oficialmente aberta em 16 de fevereiro de 1923. Trazendo à tona ali grandiosos tesouros. Nós tivemos nessa tumba a descoberta de mais de 5.000 objetos e utensílios que estavam de forma perfeita dentro da tumba. O que chama mais atenção, claro, é as 4 capelas, uma encaixada dentro da outra, feita de madeira de lei, madeira especial, banhadas a ouro, que continham no seu interior um sarcófago todo feito de quartzo adornado de pedras preciosas. Dentro desse sarcófago estavam ainda 3 caixões antropozoomórficos feitos de madeira banhada a ouro, encrustada, cravada de pedras preciosas, e o último sarcófago, o que estava a múmia em si, era feito de ouro maciço. A múmia também tinha uma característica à parte, estava adornada com a famosíssima e maravilhosa máscara mortuária de Tutancâmon. Essa máscara mortuária é uma das mais incríveis e maravilhosas peças da arte egípcia já feitas. Os seus detalhes feitos de ouro que revelam ali a habilidade de composição da arte do Egito. Mas não é só isso, nós tínhamos ali sandálias, nós tínhamos ali peças de utensílios, nós tínhamos ali os vasos, elementos de decoração, e tínhamos até um punhal forjado. Posteriormente foi descoberto que ele era forjado por metais oriundos de meteoritos, oriundos do espaço. É justamente por essa gama de riquezas, é justamente por essa gama de maravilhas incríveis que nosso jovem faraó ficou extremamente famoso até os dias de hoje.
Mas não é só isso. Existe um último elemento que nos traz ali uma grande fama para esse jovem faraó. Este último elemento que traz tanta fama e tanto mistério sobre Faraó Tutancâmon, seria a ideia da maldição da múmia. Segundo a tradição, quando Howard Carter foi abrir a tumba, havia uma inscrição na sua porta dizendo a seguinte frase: "A morte abaterá com suas asas aquele que perturbar o sono do faraó." Depois disso, nós tivemos ali uma sucessão de terríveis e, durante muitos anos, inexplicáveis coincidências, onde os integrantes envolvidos ali na escavação, o próprio Lord Carnarvon e outros indivíduos acabaram falecendo, acabaram morrendo de maneiras misteriosas, acabaram morrendo de maneiras, assim, digamos assim, um tanto quanto suspeitas. E tudo levava a crer que isso teria sido feito pelo terrível faraó que voltava para se vingar do seu sono ter sido perturbado. Na realidade, essa ideia da maldição da múmia, ela foi criada justamente por um jornal sensacionalista inglês que não teve acesso às notícias da descoberta da tumba, já que o Howard Carter e o Lord Carnarvon haviam vendido com exclusividade as histórias para um outro jornal. Dessa maneira, esse jornal sensacionalista se aproveitou desse momento para criar um grande mito, uma grande teoria da conspiração sobre o retorno deste faraó para que ele viesse assombrar os indivíduos. Isso gerou literatura, isso gerou filmes, isso gerou contos, isso gerou o misticismo na mente de todos os indivíduos. E é justamente por isso que o nosso querido faraó Tutancâmon ficou tão famoso até os dias de hoje. Se você gostou do vídeo, assina o nosso canal, ativa o sininho para receber sempre as novidades e os novos vídeos que nós viemos a postar aqui no História à la Carte. No mais, desejo a todos vocês uma vida longa e próspera e até a próxima!